Algumas vezes a fé no progresso pode ser tão esmagadora que o homem se dispõe a pagar qualquer preço para garantir um novo salto tecnológico, negligente das possíveis ameaças à raça humana e seu meio ambiente. No início dos anos 20, a dominante indústria americana de petróleo e automobilismo misturava chumbo a gasolina para obter um combustível mais eficiente. Naquele tempo, já se sabia que o chumbo era venenoso e nocivo ao sistema nervoso, sobretudo em crianças. Entretanto, o chumbo prevaleceu sobre outros aditivos menos nocivos e os lucros da indústria do petróleo aumentaram nas décadas seguintes. Mas centenas de milhares de toneladas de chumbo estão espalhadas ao redor do mundo, causando doenças, tais como prejudicar o QI de milhões de pessoas. O chumbo da gasolina literalmente nos deixou um pouco mais confusos. O chumbo vital. Distribuição Sinapse. Gasolina. Poderosa ferramenta mágica moderna. Nossas vidas, nossos empregos e nossas cidades são movidos pelo transporte motorizado a gasolina. Nada causou um impacto tão profundo no desenvolvimento da sociedade no século XX como o automóvel. Em poucas décadas, o carro se tornou o meio de transporte eficiente preferido do homem. O crescente número de ruas e estradas pelo mundo mostra isso. Desde que surgiu, nosso entusiasmo com o carro e suas qualidades nunca diminuiu. Era um dia maravilhoso, não muito tempo atrás, quando o primeiro automóvel apareceu numa cidade americana. Os mais jovens corriam excitados atrás da última maravilha mecânica. Corredores aventureiros seguravam firmes seus volantes enquanto espantavam seus velhos cavalos que serviram seus mestres tão bem e por tanto tempo. Com a rápida expansão dos carros, a produção de combustível tornou-se rapidamente uma indústria muito lucrativa. No começo do século, os carros usavam qualquer coisa que pudesse fazer um mecanismo de combustão movimentar um veículo com 4 rodas. Existia uma infinidade de possíveis combustíveis. Você podia extrair benzina do carvão, você podia conseguir outras formas de gasolina sintética e podia também produzir álcool das colheitas de cereais. França, Alemanha, Dinamarca, Suíça, Inglaterra e Polônia são exemplos de países que usavam misturas de álcool, que chegou a ser considerado a escolha universal do futuro, mas era um pouco mais caro que o óleo. A competição entre os fornecedores pelo combustível mais popular era dura. E os fabricantes de carros competiam com carros mais rápidos e mais eficientes que dirigissem com um combustível relativamente caro. Novos motores de alta compressão foram criados, mas a indústria automobilística tinha problemas devido à variação de combustível que causava danos a seus novos motores. Enfim, a General Motors, que estava produzindo os conhecidos Chevrolet e Cadillac, descobriu que o combustível era o problema. Então, a indústria investiu grandes somas de dinheiro para aumentar o nível de octanagem. O esforço da General Motors nessa busca foi encabeçado por Thomas Midgley, e ele experimentou cerca de 15 mil combinações de diferentes elementos. Descobriu-se que a benzina do carvão funcionaria e que o álcool obtido das colheitas funcionaria. Você podia adicionar 10% de álcool à gasolina e conseguir um combustível de maior qualidade e menos impactante para o motor. Em 1920, Thomas Midgley patenteou uma mistura de benzina refinada e 30% de álcool. Em outubro de 1921, num encontro de engenheiros de motores, ele disse aos participantes que a mistura com álcool tinha incríveis vantagens, como combustão pura e sem emissão de fuligem. E mais ainda, que a combustão ganhava mais cavalos-força, sem causar danos ao motor. Mas Thomas Midgley continuou com as pesquisas e dentro de poucos meses fez uma nova descoberta. Foi descoberto que uma rara substância do chumbo, misturada na correta proporção com a gasolina, criava um combustível anti-impacto, ideal e que gerava mais cavalos-força, aumentando a velocidade e acabando de vez com o problema do impacto.
Ninguém poderia olhar para tal acontecimento em pesquisas sem ter a certeza de que estes engenheiros estavam avançando com olhos no futuro, procurando por novos fatos e princípios que tornariam melhor e mais fácil a vida de todos nós. Em 1923, Midley escreveu para seu chefe na GM, Charles Kettering, da Flórida. Ele estava de férias porque já estava intoxicado pelo chumbo usado nas muitas pesquisas. Ele escreveu: "Você consegue imaginar quanto dinheiro nós vamos ganhar com isso? Nós vamos ganhar 200 milhões de dólares, talvez mais." A indústria do petróleo foi mais uma vez carregada por essa descoberta e a maior companhia americana de óleo, a Standard Oil, em parceria com a General Motors, criou uma corporação chamada Ethyl Corporation e construiu enormes fábricas para produzir o aditivo de chumbo, o tetraetil chumbo. Por que escolher a gasolina com chumbo ao invés da gasolina com álcool se os dois fazem a mesma coisa? A gasolina com chumbo era muito mais lucrativa. Se você adiciona muito álcool na gasolina, você acaba perdendo a venda do petróleo. Então você perde 10, 15, talvez até 20% desse mercado. No entanto, se você utiliza a gasolina com chumbo, você tem uma produção que você controla. Você, a indústria de petróleo. E era isso que eles queriam. Há muito tempo, o chumbo é documentadamente venenoso. Desde meados do ano 100 a.C., era de comum conhecimento na Roma Antiga que o chumbo pode causar insanidade e, eventualmente, a morte. Os romanos tentavam proteger seus escravos que trabalhavam nas minas de prata, onde eles eram expostos à poeira de chumbo, com máscaras para evitar que eles inalassem muita poeira. Isto foi há 2000 anos. Então, nós sabíamos que o chumbo é venenoso. O que aconteceu ao longo dos anos é que nós começamos a apreciar este chumbo tóxico, que aparece em concentrações cada vez menores. Chumbo é um dos venenos mais conhecidos da história. Ele era bem conhecido como veneno profissional em indústrias da França, da Inglaterra e da Alemanha na Revolução Industrial. E era muito conhecido nos Estados Unidos como veneno industrial. Então, quando a Standard Oil e a General Motors quiseram usar como gasolina, oficiais da saúde pública ficaram muito preocupados. Eles não podiam imaginar por que alguém iria querer fazer uma coisa dessas. No outono de 1922, o diretor-geral do Departamento de Saúde americano perguntou à General Motors sobre uma estimativa do impacto na saúde pelo uso de chumbo na gasolina. Na época, a General Motors ainda não tinha estudado a questão de perto e se ofereceu para financiar uma investigação. E o Ministério Americano de Mineração, reconhecendo a gravidade do assunto, demonstrando grande compreensão de algumas necessidades dos patrocinadores, concordou em divulgar suas descobertas. A General Motors solicitou ao escritório americano de Minas para não se referir ao estudo como estudo sobre gasolina com chumbo, para não utilizar a palavra chumbo. Ao invés disso, pediram que utilizasse uma palavra que seria o nome do produto, que era etil. Etil é um nome de mulher, e é um bonito nome para uma mulher. Minha avó se chamava Etil. Então eles chamaram de gasolina etil, que na verdade era gasolina com chumbo. O objetivo era afastar a atenção do termo chumbo. Mas era difícil afastar a atenção do chumbo, uma vez que, para os trabalhadores que produziam tetraetil chumbo, a substância já tinha uma reputação ruim. Gás maluco quer dizer uma coisa que te deixa louco. E foi assim que os trabalhadores o chamaram, porque eles sabiam que trabalhar naquela parte da refinaria era muito perigoso. Na fábrica do Pont, submersa em água profunda, alguém desenhou uma enorme borboleta na parede lateral para representar que esta era a casa das borboletas. Porque o que estava acontecendo era que os operários viam borboletas que não estavam lá. Eles estavam tendo alucinações devido aos efeitos nocivos do veneno.